dia, queridos. Em nossa leitura devocional, nós chegamos hoje no Evangelho de João, os capítulos 18 e também o capítulo 19. Eu quero ler contigo uma história relatada logo no começo do capítulo 18, onde diz que, tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o Vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Versículo 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Algo que me salta aos olhos quando eu leio essa história, também ela como um todo, é a questão da paz em que Jesus está diante da prisão que vem no horizonte. Jesus calmo, Jesus sereno. Eu lembro inclusive do texto em Isaías 53 que diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus está calmo. E ao contrário dele, Pedro, com a espada na mão, parece propor uma outra alternativa para Jesus. Ele decepa a orelha do Malco e poderia agora dar início a uma revolução. Mas esse não é o caminho de Jesus. Jesus permanece calmo, sereno e não nega aquilo que virá pela frente. Jesus calmo. Primeiramente, Jesus ele não é pego desprevenido com a prisão. Jesus ele sabia exatamente qual era o seu chamado, porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, vem a reconciliação de Deus com a humanidade. Na morte e ressurreição de Jesus, há uma nova história sendo escrita. Romanos 12 diz: portanto, da mesma forma, como o pecado entra no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também a salvação vem por meio de um só homem, um só de justiça, para a justificação de toda a humanidade. Então, mesmo com a dor diante do sacrifício para o qual se entregaria, Jesus ele está em paz e sereno, porque pelo seu sofrimento virá a salvação da humanidade. Por isso Jesus ele se entrega conscientemente, diz: Pedro, guarda a espada. Acaso eu não haveria de beber o cálice que meu Pai me deu? Acaso eu irei fugir daquilo que o Pai preparou? Jesus não usa a espada, Jesus não se nega, Jesus não é pego de surpresa. Em João 10, Jesus diz: ninguém tira de mim a minha vida, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus se entrega conscientemente para a salvação da humanidade. Ele está em paz naquela noite da prisão, porque ele sabe do propósito eterno aqui envolvido. Eu quero te dizer nesse dia, e quero que isso te acompanhe não só hoje, mas por toda a tua história. Não se esqueça, Jesus te ama. Jesus se entregou na cruz do Calvário pela tua e pela minha história. Jesus não se arrepende por ter se entregue, ele não é pego desprevenido. Jesus conscientemente se entrega. Lucas 15 diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Senhor. Eu quero te dizer, Jesus te ama. E a prova disso está mais clara do que a luz do dia. A cruz do Calvário, a ressurreição, foi por você, foi por mim. Ele nos ama
por isso ele se entrega conscientemente. Que essa verdade ecoe no teu coração. Amém.